nome do presidente Ivanir Gasparim, desejamos boas-vindas a todos os participantes da reunião almoço desta segunda-feira, quando nós temos como palestrante convidado o gerente executivo de Field Marketing do Grupo RBS, Leonardo Milano Pérsigo, que vai falar sobre o tema Estratégia de Marca para Conectar Pessoas e Empresas. Saudamos o representante da Prefeitura de Caxias do Sul, o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Emílio Andreassa. Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Flávio Cassina. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava. Membro do Comitê de Estratégia da Marco Polo e vice-presidente de Indústria da SIC, Mauro Bellini. Saudamos também o presidente do Conselho Superior da SIC, Dagoberto Lima Godoy. Presidente do Conselho Deliberativo da SIC e presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos. Presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Sandra Mioranza Randon. Rainha e Princesa da Festa da Uva 2019, Maiara Perotoni e Viviane Piamolini Gaelzer. Os ex-presidentes da SIC, Carlos Heimen, também vice-presidente regional do Ciergues, Davi Abramo Randon e Nelson Tesser, também governador do Rotary Internacional. Vice-presidentes da SIC, Jaime Andreassa e Maristela Tomasi Chiapin. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou seus representantes. Daniel Randon, do Conselho Superior do PGQP, Euclides Sirena, do Banco de Alimentos, Jaime Lorandi, presidente do Simplas, gestão 2016-2019, Gelson de Oliveira, presidente do Simplas, gestão 2019-2022, Idalice Manchini, do Sindilojas, Luiz Raimundo Tomazoni, do Concepro Mocov, Luísa Colombo Dutra, da Microempa, Paulo Poleto, da Fundação Caxias, Shirley Omizolo, do Observatório Social de Caxias do Sul, Silvana Dalegrave, do Banco da Mulher, Valmir dos Santos, do Caxias Convention Bureau, Vicente Perini Filho, do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, Volmir Paza, da RH Serrana. Uma saudação também aos diretores do Simplas, gestão 2016-2019, diretores do Simplas, gestão 2019-2022, diretores, funcionários e convidados da Marco Polo e imprensa. Senhoras e senhores, as reuniões almoço da SIC têm patrocínio das seguintes marcas: Florence, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Banrisul, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Selbet e Supermercados Andreassa. Apoio da Emercor e Fortaleza. Neste momento, o presidente Gasparim fará então a sua saudação. Saúdo, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Emílio Andreassa. Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Flávio Cassina. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Cuiava. Membro do Comitê de Estratégia da Marco Polo e vice-presidente da Indústria da SIC, Mauro Bellini. Vice-presidentes, diretores, conselheiros, senhoras e senhores. O tema de hoje é estratégia de marca para conectar pessoas e empresas, que logo mais será abordado pelo nosso palestrante Leonardo Pérsigo, a quem efusivamente agradecemos pela participação em nosso evento.
o tema a ser tratado por Pérsigo, que tem relação com o poder das marcas, como forma de conectar pessoas e empresas, me leva a extrapolar a abordagem e fazer um convite a todos vocês que me ouvem neste momento. Vamos pensar, refletir por um instante na marca Caxias do Sul e no que ela representa para nós, caxienses. Diz a lenda que o povo de Caxias é muito exigente. Talvez a explicação para essa característica esteja no fato de que nossos primeiros habitantes passaram por muitas dificuldades e, por questões de sobrevivência, superaram todo o tipo de privação. Os imigrantes que colonizaram este município não se entregaram às adversidades e muito menos ao conformismo. Foram lá e fizeram, como se diz. Como herança, desenvolvemos um tipo de personalidade exigente e que nos leva, muitas vezes, a reclamar do que pensamos que não temos. Como herança, vou citar agora alguns exemplos para ver se vocês concordam. Reclamamos, às vezes, que não temos em Caxias do Sul o passeio da Maria Fumaça para oferecer aos nossos turistas e moradores. Precisamos inverter essa lógica, pois Caxias do Sul tem sim a Maria Fumaça, que está em Bento Gonçalves. E Bento Gonçalves tem um aeroporto que liga ao centro do país, que é o Hugo Cartegiani, que fica em Caxias do Sul. Caxias do Sul tem o mais bonito belvedere para o Rio das Antas, que é o Belvedere Sonda, em Nova Pádua. E Nova Pádua tem o melhor shopping do interior gaúcho, que é o Iguatemi, em Caxias do Sul. Caxias do Sul tem o mais bonito santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E Farroupilha tem a melhor gastronomia italiana do Rio Grande do Sul, mas que está em Caxias do Sul. A nossa cidade, caros ex-presidente, também tem os melhores cafés coloniais do país, quiçá do mundo, em Nova Petrópolis, Gramado e Canela. E esses 3 municípios têm a melhor rede hospitalar do interior do estado do Rio Grande do Sul, mas que fica em Caxias do Sul. Caxias do Sul tem os cânions mais bonitos do país, que ficam em Cambará do Sul, enquanto Cambará do Sul tem em Caxias do Sul a estrutura necessária para fazer seus passaportes ou uma delegacia da Receita Federal estadual, caso necessite dos serviços desses órgãos. Caxias do Sul tem também, olhem que interessante, aposto que ninguém havia pensado nisso, as melhores águas termais gaúchas. Em contrapartida, Nova Prata, Vila Flores, podem se orgulhar de terem uma das maiores fábricas de ônibus e de caminhões do mundo, que fica em Caxias do Sul. Caxias do Sul ainda tem as mais modernas fábricas de móveis do país, que estão em Flores da Cunha, enquanto Flores da Cunha tem à sua disposição o maior número de pizzaria per capita que se tem conhecimento, que fica em Caxias do Sul. E mais, Caxias do Sul tem um dos mais importantes patrimônios históricos e artísticos nacionais, que está em Antônio Prado, com seus casarios tombados. Em compensação, Antônio Prado tem a maior rede hoteleira do interior gaúcho, com 3.400 leitos, com estrutura, serviço e atendimento qualificados, que fica em Caxias do Sul. Temos o melhor espumante, o melhor galeto, temos a Tramontina, o Festiqueijo, Museu do Automóvel, o Vale dos Vinhedos, enfim, senhoras e senhores, eu poderia ficar aqui toda a tarde citando
muito mais exemplos. Nós temos a UX. Deu para entender aonde eu quero chegar? Temos tudo, senhoras e senhores, absolutamente tudo, mas para isso precisamos pensar em termos de região. Somos a Serra Gaúcha, nossa marca é única e tem enorme valor. Em tempos nos quais as palavras conexão, experiência, compartilhamento estão em voga, nada melhor do que pensarmos como região em que temos tudo à nossa disposição. Temos lazer, turismo, gastronomia, negócios, serviços, comércio, indústria, saúde, educação, enfim, absolutamente tudo como falei antes. Para um sonhador, para alguém que idealiza um mundo melhor e mais próspero para todos, não existe fronteira, nem as placas delimitando o início e o fim do município. Somos uma grande comunidade, a comunidade da Serra Gaúcha. Por fim, senhoras e senhores, nossos cumprimentos a Marco Polo por seus 70 anos que vamos comemorar na sequência. A empresa dispensa comentários, pois sua história se confunde com a história de Caxias do Sul, sendo uma das nossas principais referências mundiais, o que é motivo de muito, mas muito orgulho. Parabéns, Mauro, e que bom que você está com nós aqui na SIC. E transmita à família Marco Polo os nossos cumprimentos. Também desejo cumprimentar de público o novo presidente do Simplas, Gelson de Oliveira, e em seu nome, todos os demais empresários que irão compor a sua diretoria do Simplas. Contem com a SIC. Ao Jaime Lorandi, parabéns pela forma como conduziu o sindicato e nosso agradecimento pela parceria nesses últimos anos. Muito obrigado e boa reunião a todos. Multinacional brasileira fundada em 1949, com sede em Caxias do Sul, a Marco Polo realiza investimentos constantes em design e tecnologia para desenvolver completa linha de ônibus, componentes e soluções para atender todos os segmentos de transporte de passageiros. Cada detalhe é cuidadosamente projetado para oferecer ao mercado de veículos de alto desempenho e confiabilidade. Concebida a partir de diretrizes focadas em eficiência, conforto e segurança, a linha de produtos é composta por modelos que atendem às mais rigorosas normas de segurança e às exigências de conforto e tecnologia. A empresa promove a excelência no atendimento e reforça a sua presença por meio de sua própria rede de vendas, pós-vendas e serviços realizados por equipes especializadas e treinadas na própria fábrica. Disponibiliza também aos mercados atendidos peças de reposição originais homologadas pelos principais órgãos certificadores. Neste momento, o presidente da SIC, Ivanir Gasparim, fará a entrega de uma placa ao membro do Comitê de Estratégia da Marco Polo, Mauro Bellini, em homenagem aos 70 anos da empresa. Chamamos agora o vice-presidente administrativo-financeiro do CIMEX, Daniel Eli, para fazer a entrega de uma placa a Marco Polo, que será entregue também a Mauro Bellini. Contém os dizeres: os cordiais cumprimentos do CIMEX pela sua trajetória. Parabéns
Paulo Antônio Spagnoli, presidente. Convidamos agora os presidentes do Simplas, Gelson de Oliveira e Jane Lorandi, para também fazer a entrega de uma placa a Marco Polo, para ser entregue em mãos do senhor Mauro Bellini. Os dizeres do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho parabeniza a Marco Polo pela passagem dos seus 70 anos. Esta data representa a experiência e a maturidade de uma empresa sólida. Os obstáculos certamente existiram, mas foram fundamentais para a construção dos alicerces que garantiram muitas vitórias e comemorações ao longo desta trajetória. Desejamos sucesso hoje e sempre. Jane Lorandi, presidente de gestão 2016-2019, e Gelson de Oliveira, presidente da gestão 2019-2022. Então agora o senhor Mauro Bellini para fazer uso da palavra. Bom dia. Saudando o presidente da SIC, o chefe Ivanir Gasparim, cumprimento todas as autoridades já citadas. Senhoras, senhores, colaboradores Marco Polo, sejam todos bem-vindos. É uma honra tê-los aqui neste evento que marca o aniversário de 70 anos de fundação da Marco Polo. Como já falei anteriormente, posso assegurar que eu não estava presente na fundação da Marco Polo. Em 70 anos, vivemos uma riqueza de experiências, contribuições, desafios e parcerias. Um passado que teve origem em uma pequena oficina nas esquinas da rua 13 de Maio com os 18 do Forte, e que agora se faz presente no mundo inteiro. 5 fábricas no Brasil, 11 no exterior, mais de 14 mil colaboradores e capacidade de produzir até 240 unidades por dia. Números que tornam a Marco Polo a maior encarroçadora de ônibus da América Latina e uma das maiores no cenário global. Produtos circulando nas estradas de mais de 120 países. Presença mundial, sem que se esqueça das nossas raízes, da nossa cidade, da nossa gente. Uma história vivida por muitas pessoas, razão de existir da Marco Polo, personagem de uma história de gerar de ideias e ideais. Gerar os valores, inovações que contribuem para o avanço do transporte coletivo. Veículos que levam o garoto de 6 anos à escola. Aproximam mães e filhos, profissionais de seus sonhos, levando todas as gerações pelo mundo. Hoje é um dia de celebrar e agradecer a todos que fizeram com que a Marco Polo seja tão grande. Quero agradecer aqui a presença de todos esses colaboradores da Marco Polo que vejo aqui e destacar que, vendo todas essas pessoas chaves aqui presentes nesta reunião, irei verificar como foi a produção da Marco Polo nesse dia. É bem possível que estaremos batendo um recorde de produção, hein? Graças à confiança de nossos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, que estamos prontos para celebrar muitos anos mais. Que venham os próximos 70.
Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento nós passaremos então a cerimônia de posse da presidência do Simplas Gestão 2019-2022. Para a assinatura do termo de posse, convidamos o presidente da SIC, Ivanir Gasparim, e o presidente eleito do Simplas, Gelson de Oliveira. Bom dia a todos, ou boa tarde, aqueles que já almoçaram, que fizeram 50% do almoço. Né? Bom, saúdo as senhoras, aos senhores, saúdo em especial ao senhor Ivanir Gasparim e em seu nome a todos mencionados no protocolo. Falar do Simplas, dos seus 30 anos de fundação, é falar da boa gestão dos seus ex-presidentes, dos quais agradecemos muito. Gostaria de homenagear e enaltecer ao nosso antecessor, pois abriu muitas portas, e a ele o nosso muito obrigado. O Simplas é uma entidade que congrega mais de 450 associados e terá a sua data festiva de 30 anos de fundação no dia 23 de agosto. Também gostaria de parabenizar a Marco Polo, que completa 70 anos de fundação de sua empresa, que foi a precursora do progresso de Caxias do Sul e um exemplo positivo para muitos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos os membros da diretoria do Simplas para a foto oficial. Solicitamos que, assim que anunciados, se posicionem à frente do palco para a foto. Diretoria: Gelson de Oliveira, presidente. Eugênio Antônio Misturini, primeiro vice-presidente. Orlando Antônio Marim, segundo vice-presidente. Leocádio Antônio Nonemacher, primeiro secretário. Paulo Francisco Weber, segundo secretário. Mateus Bertolini Sonda, primeiro tesoureiro. Jones Pellini, segundo tesoureiro. Suplentes: Alessandro José Ferreira, Cláudio Henrique Meneghel, Daniel Pegoraro, Jobem Donada, Lourenço Stangerlin, Samir Matana, Thiago Petersen. Integrantes do Conselho Fiscal: Arnaldino Broliato, Jaime Lorandi, Ricardo Polo. Suplentes: Maurício Martins, Moacir Guise, Plínio Paganella. Equipe do Simplas: Daniela Camargo, Bruna de Oliveira, Ellen Boldo e Gabriel Isidoro.
Senhoras e senhores, informamos que a próxima reunião almoço da SIC, no dia 12 de agosto, segunda-feira próxima, terá como palestrante o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins, que vai falar sobre o cenário atual e perspectivas da construção para 2019 e 2022. Na ocasião, serão comemorados os 45 anos do Sinduscon Caxias. Leonardo, nosso convidado, é graduado em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Marketing Estratégico pela ESPM, além de ter especialização em Gestão de Custos pela Fundação Dom Cabral. Nos últimos 10 anos, atuou em posições de liderança comercial e executiva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina pelo Grupo RBS. E atualmente lidera a equipe que constrói soluções de comunicação integradas e desenvolve serviços de marketing que conectam parceiros de negócios com o posicionamento do Grupo RBS. Também atua como vice-presidente na atual gestão da Associação de Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil, a ADVB. Nós passamos a palavra, então, ao nosso convidado, Leonardo Milano Pérsigo. Bom dia, senhoras e senhores. Boa tarde para quem já fez a apreciação do seu almoço. Queria fazer uma saudação especial ao Evander Gasparim, presidente dessa casa, pelo espaço, pela oportunidade. Para nós sempre um prazer poder estar aqui. Então, em nome da diretoria, a gente agradece muito essa oportunidade, é uma honra para nós. Como referência, não poderia deixar de destacar essa data tão importante, né, esse evento alusivo aos 70 anos da Marco Polo. Na tua figura, Mauro, estender o nosso profundo reconhecimento a toda a trajetória de vocês, que é uma inspiração, inclusive para nós, que possa chegar em todos os colaboradores que são merecedores dessa trajetória brilhante e que tem muito a ver com o que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Então, parabéns mais uma vez, uma honra em dobro nossa poder participar aqui nesse dia, que também tem essa referência especial. O tema que nós vamos conversar, e é bem esse o objetivo, né, que a gente possa fazer uma conversa, ele fala sobre estratégia de marca para conectar pessoas e negócios. E ele não tem o objetivo aqui de ser exaustivo nesse debate, até porque, para que pudéssemos entender e conversar sobre todas as dimensões que envolvem esse tipo de assunto, né, ficaríamos aqui com certeza muito mais tempo além do que nós temos aqui para fazer esse bate-papo. Mas a essência do que nós vamos conversar um pouco é um apanhado de estudos, um apanhado de um pouco de teoria de marketing, de comunicação, mas conectada com alguns exemplos que depois a gente vai acabar mostrando, que mostram um pouco do papel e o quanto uma boa estratégia de comunicação e de marca pode fazer pelos nossos negócios. Até porque a estratégia de marca ela abraça a estratégia corporativa da organização. Ela faz parte, ela faz coro e ela dá consistência e dá segurança para que as estratégias de negócio possam ser alcançadas. E aí tem um desdobramento, né, que a gente fala que até chegar na estratégia de marketing tem um aprofundamento que passa, até chegar na estratégia de marca tem um aprofundamento que passa pelas estratégias de marketing, pelas estratégias de comunicação, e aí você chega nas estratégias de marca. E isso tem uma ordem cronológica que ela não é apenas um alinhamento, mas ela tem um sentido para que isso aconteça, que você vai aprofundando e vai capturando o maior número possível de benefícios ao longo de toda essa construção. E esses benefícios, eles são destacados em N fatores, né? Um primeiro benefício de uma boa estratégia de comunicação, uma boa estratégia de marca, é de reconhecimento, né? Tornar a empresa reconhecida, torná-la sempre lembrada e, acima de tudo, querida pelas pessoas,
é um grande ponto e uma grande barreira de defesa para a gestão dos negócios. Então, as estratégias de marca em si, elas colaboram bastante para os aspectos de reconhecimento, de valorização. O segundo ponto é de credibilidade, né? E credibilidade que confere uma capacidade das organizações avançarem e evoluírem nos seus ambientes, com seus parceiros e funcionários, fornecedores, acima de tudo, sem que oscilações e, às vezes, situações de relacionamento mais atritoso possam acabar impactando no negócio. Então, você constrói credibilidade, você constrói uma voz mais intensa e mais respeitada. Então, credibilidade tem a ver com isso. Preferência, né? E preferência tem um aspecto de escolha, né? Todos nós, enquanto organizações, estamos sujeitos à escolha do nosso consumidor, então, quanto melhor ranqueados estivermos na cabeça dele, mais preferência temos, por consequência, mais rápido a gente faz negócios. Então, trabalhar isso com consistência também nos traz preferência. Conexão, que é particularmente, para mim, é um dos benefícios mais importantes, porque a conexão dá a capacidade de estabelecer uma relação de troca. Então, quando as marcas se conectam com os seus públicos, e aí depois a gente vai falar sobre quais são esses públicos, se estabelece uma capacidade de troca que hoje em dia ela é ímpar, né? Poder ter instantaneamente feedbacks e opiniões, até mesmo as opiniões contrárias, são decisivas muitas vezes para a correção de certos rumos no mundo dos negócios. E aí estabelecer conexões verdadeiras e conexões que sejam genuínas com as pessoas, sejam elas internas, sejam elas externas, é fundamental. E isso tem total conexão, total relação com a estratégia de marca e a estratégia de comunicação. E percebam que aqui a gente está falando de marketing num sentido mais amplo, né? Não especificamente no sentido de marketing da promoção, né? A gente está falando do marketing em todas as dimensões que envolvem o negócio, né? E para fazer essa conexão íntima, você precisa também transcender esse olhar, né? Muitas vezes a gente acaba jogando na conta do marketing somente a publicidade, a promoção, e não é isso, né? Tem uma série de outras coisas e de outros atributos que se conectam na sua essência e que ajudam as organizações a capturarem mais benefícios. Um outro benefício é de inspiração. E eu tenho certeza que muitos dos senhores vivem atualmente até mesmo dificuldades de reter talentos. Nós falamos um pouco sobre isso, né, há um pouco tempo atrás, que é comum encontrarmos caxienses mundo afora que saíram daqui. Talentos que foram buscar outros ambientes e outras oportunidades. E o trabalho de gerar inspiração, ele também fortalece as relações internas, ele também ajuda na retenção dessas pessoas. Porque todo mundo quer trabalhar numa organização em que ele se sinta inspirado, em que ele tenha líderes que inspirem, ele tenha profissionais que façam a diferença, ele tenha um produto que ele trabalha que gere valor e que entregue para a comunidade, para a sociedade, algo que ele perceba que ele possa colaborar, que ele possa ajudar. Então, quando se trabalha na inspiração, quando se tem o benefício da inspiração, a gente também automaticamente ajuda nesse processo de retenção de pessoas. E hoje pessoas são muito importantes para o sucesso dos nossos negócios, né? O capital intelectual tem um valor fundamental. Valor. Nós falamos isso também, né, há pouco tempo atrás, aqui, numa reunião reservada, o quanto que as organizações precisam hoje vender valor e transferir para o seu produto, muitas vezes, o valor da sua marca. E fazer isso exige muita consistência, exige que, ao longo do tempo, você vá praticando paulatinamente algumas coisas, até em doses homeopáticas, para que você consiga ter um preço diferenciado e, ao mesmo tempo, ser reconhecido pelos atributos que você deseja que seja reconhecido, sejam eles de qualidade, de técnicos, atributos do produto em si. Então, a questão do valor está muito conectada com o valor que a marca quer ser percebida. E, para isso, é super importante dar relevância a esse aspecto, que tem relação com esses outros dois pontos, né, de vantagem competitiva
de procurar deslocar-se de categoria, né? Uma organização que trabalha a sua marca, ela consegue se deslocar de categoria, ela consegue conferir atributos ao seu negócio diferenciados e, por consequência, ela deixa muitas vezes de navegar e trafegar por ambientes mais disputados, em que até às vezes a concorrência por preço acaba impactando o caixa e o bolso de todo mundo. Então a vantagem competitiva, ela também é um benefício gerado a partir de uma boa estratégia de comunicação, a partir de uma boa estratégia de marca. E tudo isso, obviamente, com um compromisso de gerar perpetuidade, que é gerar longevidade, né? A gente está aqui celebrando os 70 anos de uma empresa como a Marco Polo, porque tem um compromisso com o longo prazo, tem um compromisso com uma agenda de futuro. E você não faz isso simplesmente com o lado administrativo financeiro do negócio. Você também precisa olhar como é que você constrói essa marca, como é que você posiciona ela em novos mercados, como é que você se relaciona com as diferentes sociedades, como é que as pessoas interagem com essa organização, como é que o seu público interno atua e se engaja nesse propósito e vai em frente. Então, este é a essência do trabalho de uma estratégia de marca, para que você consiga capturar o maior número possível desses benefícios. É óbvio que nem tudo que está aqui acontece facilmente, né? Não é fazendo estratégias de marketing, de comunicação, que você consegue capturar isso. Tem uma série de outros planos e outros formatos que você precisa desdobrar para trazer isso como um benefício real e concreto, né? Mas aqui é o que existe de capacidade, né, de aproveitamento possível a partir de uma linha de trabalho e de um raciocínio de trabalho. E para que a gente faz isso, né? A bem da verdade é que nenhuma organização cresce sem se comunicar com os seus públicos, sejam elas de diferentes tamanhos, pequenos negócios, microempresas, empreendedores individuais, grandes empresas. A comunicação faz parte dessa dinâmica. E aí, você precisa ter alguns pilares de sustentação, que são esses pilares que eu trago aqui nesta tela, né? Antecipadamente, você precisa conhecer o público-alvo, clareza de público, entender o seu portfólio, mirar na essência do seu negócio, ter um propósito claro, engajamento interno das pessoas, muita consistência, construção coletiva e uma proposta de valor diferenciado. É óbvio que isso não é uma receita, né? O objetivo aqui não é dizer sigam esses passos. Pelo contrário, cada empresa, cada negócio tem a sua cultura e tem a sua forma de se relacionar. E é preciso ter muito cuidado com isso, muitas vezes, né, para não tentar fazer aqui uma certa tortura dos conceitos e adaptá-los eles a qualquer forma. Não, né? Você precisa entender o que faz sentido e o que te conecta com as necessidades da tua organização. E aí essa visão ela é muito importante, né? De como eu vejo os pilares que existem e como é que eu trabalho eles a fim de eu conseguir gerar os benefícios que nós vimos antes. E aí, como eu vinha dizendo para vocês, ter transparência, ter clareza, buscar entender, buscar acima de tudo, fazer um olhar dedicado, ele é o segredo. Porque aqui tem muita conversa, tem muita discussão, e a discussão às vezes é uma discussão exaustiva, que leva tempo para que se mature e se entenda como é que aquela estratégia de marketing, de comunicação, ajuda a empresa a chegar aonde ela quer chegar. E ela precisa ter essa conexão, ela precisa ter esse alinhamento, ela não pode ser dissociada do contexto empresarial como um todo. E um dos primeiros pontos que aparece ali é ter clareza do público-alvo. Porque para cada público-alvo eu tenho uma mensagem. E para cada mensagem eu vou saber aquilo que eu toco e que eu faço mais sentido. E aí no nosso caso, até para trazer como exemplo, para ajudar a ficar mais fácil a nossa conversa, para nós, enquanto Grupo RBS, nós temos 3 públicos muito claros, né? A gente tem a sociedade, que é o nosso público final, que são os nossos usuários, as pessoas que nos consomem, né? Muitos de nós, os nossos CPFs, inclusive, que fazem o uso das informações. E aí você precisa ter uma mensagem de relevância, que é o que a gente busca, que é o que a gente quer, né? Os nossos colaboradores, que é o nosso público interno, e que esse é um pilar fundamental, né? As pessoas precisam conhecer e precisam saber
Como é que chegam as coisas nelas? Né? Qual é o alinhamento de discurso? Qual é o alinhamento de propósito? As pessoas precisam ter isso muito claro. Né? Se elas não tiverem, elas talvez não ajudem tanto nessa trajetória. E aí, por fim, o mercado, né? o público B2B, como a gente chama, né? que no nosso caso são os nossos 3 públicos. Então, identificar quem são os públicos de trabalho, identificar quem são essas pessoas e ter uma mensagem muito clara e específica para cada um deles, faz parte de uma boa estratégia de comunicação. Faz parte de uma estratégia de comunicação eficiente, né? E que você tem ali a aplicação de recursos de forma produtiva. Mas ter clareza de público-alvo, né, envolve entendê-los, envolve estar sempre com o ouvido conectado no mundo lá fora, escutando essas pessoas, escutando esses públicos, e aí por isso você precisa trabalhar num portfólio único, né, que é um portfólio de produtos que responda os interesses e as necessidades destes públicos. Porque se você não tem um portfólio e não consegue respondê-las, né, talvez não adianta você falar para aquele público se você não entrega aquela proposta de valor, se você não entrega aquilo que você tem. Então tem que ter esse olhar e esse cuidado. E aí a gente procura ter um portfólio de produto amplo, um portfólio de produto vasto, com territórios e cada uma das marcas com papéis específicos. E aqui tem um outro alerta importante, né? Muitas vezes existem conflitos entre produtos dentro das empresas que competem e drenam energia do negócio. E aí precisa entender exatamente qual é o papel desses produtos dentro do portfólio, né? O que eles podem ajudar e por que eles existem. Porque fazendo isso, torna muito mais fácil o dia a dia e mais do que ninguém, você sabe muito bem que quando algum negócio começa a drenar energia, ele drena não só energia, mas ele drena recursos, né? E ele drena atenção. E hoje em dia a gente tem que estar muito ligado no que acontece e desperdiçar atenção é um risco muito grande. Mas, acima de tudo, público, produto, tem que estar conectados e tem que estar a serviço de um propósito claro. Tem que ter uma noção da essência da empresa. E eu sempre faço uma analogia que ela é até boba, mas ela ajuda a entender, porque muitas vezes, principalmente pelo esse ambiente bastante maluco que a gente vive, um ambiente de discussões, de inovações e de muita velocidade, a gente acaba querendo abraçar o mundo. E aí começam a surgir aquelas organizações que são as organizações que eu chamo de pato, né? Que o pato é um bicho que é até bonitinho, mas ele anda mal, ele caminha mal, ele nada mal, ele voa mal e ele não faz nada muito bem, né? Ele não faz nada direito, né? Então você precisa ter muita coerência com aquilo que é a razão de ser do seu negócio. Muita coerência com a essência e com o propósito, por que aquela empresa existe. E se perguntar por que a empresa existe é fundamental. Porque a partir disso é que você consegue fazer conexões, na verdade, genuínas com as pessoas e que você consegue ter um alinhamento estratégico cada vez mais importante. E nós fizemos isso nos nossos 60 anos, no ano de 2017, quando o Grupo RBS completou 60 anos, a gente fez uma longa discussão de qual é o nosso propósito, qual é a nossa essência, né? E que isso, para uma empresa de 60 anos, tem um processo de levar para o futuro. Eu vim até aqui, fizemos 60 anos, com um formato de trabalho, mas para os próximos 60, né? Para os próximos ciclos que vão vir. O que eu tenho que ter de mensagem, o que eu tenho que ter de essência que eu quero levar para frente. E essa discussão é uma discussão muito rica. E é uma discussão que ela toma tempo, porque ela deriva para uma outra etapa que nós falamos, que é de engajamento interno. Porque eu preciso ter as minhas pessoas, a gente precisa ter os nossos colegas de trabalho engajados nesse propósito, nessa essência de trabalho. E aí, a gente tem uma experiência muito bacana para contar, que foi o projeto que nós chamamos de Projeto Conexões, que ao longo do ano de 2018, nós ficamos por 6 meses conversando com 100% dos colaboradores e também com alguns fornecedores que nos representam eventualmente em algumas situações. E foi uma conversa de discussões bastante intensas e que até muitas coisas que estavam lá embaixo do tapete vieram à tona. E que bom que vieram à tona,
Porque quando você estimula as pessoas a falar, surgem muitas coisas que são frutas maduras, que tu vai lá, pega, colhe e já pode consumir rapidamente. É um ganho rápido, né? Mas também surgem coisas que precisam de mais tempo de maturação e de trabalho. E encorajando as pessoas a falar, elas se tornam muito mais partícipes da construção e da execução da estratégia empresarial do que não tendo elas ao teu lado. Então esse foi um projeto muito interessante, porque foi um momento em que a gente reafirmou a nossa essência para 100% das pessoas, a gente reafirmou o nosso propósito e, acima de tudo, a gente fez uma revisão nos nossos atributos. Porque uma coisa é o propósito da empresa, é a essência da empresa. Outra coisa são os seus atributos. Os atributos da organização, eles são mutáveis. E eles vão se adaptando ao longo do tempo, na medida em que o universo muda, em que as relações de consumo mudam, em que o consumidor pensa diferente. E nós fizemos uma revisão nos nossos atributos, estabelecendo estes como sendo os atributos da nossa marca, né? Atributos de proximidade, confiança, curiosidade, coragem, pluralidade e excelência. Estes atributos, eles se tornam validadores das nossas ações internas. E ao longo deste processo de conversa com 100% dos colaboradores, nós discutimos cada um desses atributos exaustivamente, colocando exemplos daquilo em que nós admitimos e daquilo que nós não admitimos de comportamento frente a esses atributos. E isso foi decisivo para que a gente avançasse e pudesse primeiro ser para depois dizer. Porque antes de eu contar para fora essa história, eu preciso praticar. E eu preciso ter, no meu público interno, nas minhas pessoas, eu preciso ser o agente desse processo. Eu preciso ter excelência na execução desses atributos. Eu preciso representar isso. E para fazer isso, demorou esse tempo, demorou essa conversa. E demandou, inclusive, corrigir algumas coisas que eram importantes ser corrigidas. Para que depois, sim, pudesse ter um processo de transportar isso para a esfera externa e para contar para o público lá fora. E aí tem uma situação que é importante destacar, que isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Né? O processo aqui é um processo que também mexe com cultura. E é quase uma maratona. São 42 mil metros, em que você tem momentos de dúvida, momentos de incerteza, que as pessoas participam e trazem mais problemas, às vezes, porque é o que está doendo naquele momento, mas você ter convicção de que tem que caminhar. E que tem que chegar na linha final, que é onde estão os objetivos e os negócios que a empresa quer estabelecer. Então, isso foi super importante para que nós pudéssemos fazer. E aí, isso derivou para o que a gente chamou da nossa revisão do nosso posicionamento, revisão dos nossos atributos de marca, com o lançamento da nossa campanha de comunicação externa, que tem o tema do A Gente Vive Junto, né? E é uma relação histórica, né? Todo mundo tem uma relação histórica com as organizações e com as marcas, e a gente tem isso com os veículos de comunicação, né? Eu, particularmente, me recordo de... eu decorei a musiquinha do Galpão Crioulo quando era criança. Eu me lembro do jingle do Garota Verão, porque foi a minha adolescência que eu cresci assim. E a gente vê isso se transformando até hoje, quando os jovens usam os jargões e expressões que no Pretinho Básico os nossos colegas lá estão falando. Então, tem uma relação de proximidade e de intimidade com a sociedade que a gente entendia que precisava contar. Só que não era só contar e dizer a partir da nossa perspectiva. E aí aqui começa um outro ponto que também era um dos pilares de sustentação, né, das estratégias, que é a construção coletiva. Nós tomamos uma iniciativa de uma forma até ousada, porque nunca tínhamos feito nada disso, e aí com o risco disso dar certo ou dar errado, de abrir uma plataforma disponível para as pessoas construírem a sua história e construírem o seu filme. E o filme que nós usamos hoje para contar o nosso posicionamento externo, ele foi construído por todos nós. Por vários gaúchos que acessaram lá, escolheram as suas cenas, e as cenas mais escolhidas representaram e montaram esse processo. E o efeito dessa campanha é tirar as pessoas de uma posição de espectadores para trazê-los também na construção dessa estratégia, na execução disso. E após essas ações,
o que a gente percebe é uma relação diferente com o público. Porque aí tu começa a fazer aquilo que nós falamos no início lá, tu começa a ter uma conexão maior com as pessoas e elas interagem, às vezes, muito mais como teus defensores de marca do que detratores de marca. E eles, sentindo-se partícipes desse processo e agentes de construção, eles se sentem à vontade para dar sugestões, para entrar em contato, para dar críticas e para se oferecer como ajudantes na construção de outras coisas. A partir de uma mensagem, de uma mudança, uma forma, um formato diferente, uma perspectiva diferente de trabalho. Por isso que isso precisa ser, como eu disse antes, ser homeopático. Isso precisa ter uma série de ações ao longo do tempo para que você consiga capturar um máximo de valor disso. E além da visão com o nosso público final, que era um dos públicos que nós falamos, tem um outro público, que é o público dos nossos parceiros de negócios, nossos parceiros comerciais. E aí a gente fez um outro processo, que foi um processo de um investimento grande em pesquisas, de conversas estruturadas e profundas com vários parceiros de mercado, para entender o que eles esperavam da RBS, o que eles esperavam de nós, enquanto empresa, pensando para o futuro dos seus negócios. Que tipo de ajuda eles demandavam, que tipo de interesse eles queriam em termos de trabalho. E fazer isso também traz uma riqueza importante, que tu começa, da mesma forma como conversa com as pessoas, ter ganhos rápidos e ter oportunidades de correção rápida, mas, acima de tudo, começa a mudar um pouco da perspectiva e do formato de trabalho, na medida em que todo o mercado se junta naquele propósito e naquela essência. E aí a gente fez uma mudança que mudou completamente o nosso formato de trabalho, para sair de uma empresa que vendia publicidade, para ser uma empresa que vende soluções de comunicação e algumas soluções de negócio. E muda completamente o nosso portfólio, que passa a ter uma parte que a gente tem chamado do nosso de jeito de fazer, né, que é a forma como a gente entrega, e outra parte que são a nossa oferta, que são os nossos produtos. A gente mudou completamente essa abordagem, mais uma vez, a partir de um processo coletivo e construtivo junto com as pessoas. E como é que a gente vai se certificando ao longo do tempo de que a gente está fazendo a coisa certa? Muito mais do que pelo resultado, muito mais do que por formatos de pesquisa, todos os dias a gente estabeleceu alguns validadores. E esses validadores a gente já viu aqui antes, que são os atributos da marca. Então, quando a gente faz... Quando a gente faz um movimento de trazer atributos de marca revigorados e revisitados, você precisa testar eles na prática. E o teste se dá pelas pessoas. Então, todas as ações que são feitas, as pessoas remetem aos atributos e pensam se isso está relacionado ou não está relacionado. Se isso faz sentido, se isso não faz sentido. Se isso fere algum atributo de marca ou não fere algum atributo de marca. E isso está multiplicado, porque como as pessoas estão participando da estratégia, está multiplicado entre todos os colaboradores. E aí, cada uma das frentes, cada uma das discussões vem à tona, né? E aí a gente começa a olhar, como é que a gente faz as coisas? Com curiosidade, porque é um atributo de marca para nós. Então a gente investe muito em entender os cenários, em buscar novas perspectivas, em ser provocativo, em olhar atualizações que são extremamente importantes, em olhar o mundo lá fora e entender como é que a gente transporta isso para a nossa agenda do dia a dia. E dois exemplos disso, né, são dois estudos recentes que a gente fez. O Persona, que era um estudo que buscou entender qual o comportamento dos gaúchos e como os gaúchos se relacionam com as marcas. E um estudo recente, que inclusive nós vamos estar aqui na SIC no mês de novembro, se eu não me engano. Outubro, obrigado. No mês de outubro, apresentando o Cápsula, que é um estudo que aprofunda 5 grandes tendências que estão acontecendo ao nosso redor e como é que elas interferem nos nossos negócios. Então é um tema bastante relevante e que vem a partir dessa necessidade de despertar curiosidade nas pessoas e como é que a gente busca isso, como é que a gente transporta isso para todos os nossos públicos. E essa é uma revisão de trazer coisas que elas sejam distribuídas para os públicos, né? Esse trabalho não é um trabalho de uso e de benefício só para a RBS, porque se fosse só para isso,
ele não teria tanto valor quanto ele pode ter. É um trabalho que ele tem que ser apropriado pelo mercado, tem que ser apropriado pelas organizações e pelas outras pessoas, porque aí ele ganha uma vida. E ganhando vida, a gente começa a entender um pouco mais e começa a ter conversas em um outro nível. E aí a gente consegue avançar na relação de negócios. Além disso, com proximidade, né? A gente falou bastante disso, de poder estar com o ouvido aberto, poder ter diálogo, né? Poder se fazer presente em ambientes, em espaços em que exista uma troca respeitosa, de ouvir o contraponto, mas também se colocar à disposição, criar ideias e criar projetos que estabeleçam essa relação de experiência, né? Que é o que muito vem se falando hoje, né? Dos paradigmas, né? entre as experiências, assim, de fazer as experiências se tornarem relevantes na cabeça das pessoas, porque se elas forem assim, o que vai estar por trás é aquela marca que ocasionou aquilo, que proporcionou aquilo, e a lembrança fica para sempre. Então, trabalhar com proximidade é o que a gente vem fazendo também, e esse espaço e essa oportunidade aqui é um momento também que a gente tem de trocar e de conversar a partir dessas perspectivas. Além disso, confiança. Porque não há como você tocar o negócio, colocar sua marca para a rua, deixá-la exposta, se você não tiver confiança de todos os atores e os agentes, sejam eles os internos e os externos. E trabalhar com confiança é fundamental, né? Para fazer negócios hoje a gente precisa ter muita confiança, porque aí eles são melhores para os dois lados. Os dois têm que ganhar. E confiança é parte importante disso. Também um atributo que a gente fala bastante, que está lá nos nossos atributos revisitados, que é a questão da pluralidade, né? De dar uma oportunidade para entender oposições diferentes de orientação sexual, de gênero, de empoderamento feminino, de abrir espaço para essas discussões, para que também a gente possa entender essas perspectivas. E nós temos 3 grupos dentro da organização que atuam de forma autônoma, tocado pelas pessoas, pelos nossos colaboradores, e que falam e discutem estes temas. E, por fim, com excelência, que aqui tem uma grande mensagem, né? Porque eu que boa parte da minha carreira fiz carreira em posições comerciais, o resultado era medido pela meta e pelo orçamento. Então era fácil medir o resultado, era bem fácil de ter ali a mensuração dos resultados. Quando você fala de marca, tem um aspecto subjetivo nessa história. E é mais difícil, de fato, a gente fazer essa conexão se as ações estão sendo efetivas, se está tendo resultado ou se não está tendo resultado. E aí a gente aprendeu que a cultura de excelência tem a ver com isso. Tudo que a gente faz hoje tem uma perspectiva de busca por entendimento do impacto que aquilo traz para o negócio. Tudo tem ROI, tudo tem retorno, e tudo a gente faz uma avaliação criteriosa para saber se aquilo ajuda ou atrapalha. Até para que se possa exercitar, muitas vezes, o próprio desapego. Que a gente vai construindo ao longo da trajetória empresarial algumas verdades que não são tão verdades assim, que foram por um tempo que a gente precisa revisitar. E quando você tem fatos e evidências concretas, você consegue tomar decisões muito mais assertivas. E as decisões vêm a partir desse processo de métrica, de controle e de avaliação de performance. Isso a gente vem fazendo com muita intensidade, com muita consistência, mesmo para as ações e atitudes que são qualitativas, que são às vezes até intangíveis sob certo aspecto, mas a gente entende que isso é importante, entende procurar indicadores que comprovem que estamos no caminho certo, porque é isso que dá certeza da gente aplicar o recurso de maneira mais efetiva. E indo para o finalmente, senhores e senhoras, essencialmente a gente acredita que comunicação impacta o resultado dos negócios. E não é a comunicação somente publicitária, é a comunicação interna, entre as pessoas, é a comunicação com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, com todos os nossos stakeholders. Uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, clara, que transmita a essência e o propósito da organização, leva ela para frente, leva ela para o futuro e, acima de tudo, dá a capacidade dela se adaptar às mudanças que às vezes são impostas por necessidades de mercado. E a gente está aí entendendo isso, principalmente a partir das pessoas, que elas estão conosco no dia a dia, elas vivem junto conosco e elas podem nos ajudar. E quanto mais as pessoas estiverem engajadas,
mais à frente a gente vai e melhor é a construção do nosso Estado, das nossas empresas e mais negócios a gente acaba fazendo junto e prosperando. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer gigante estar aqui presente nessa casa que é tão relevante para as discussões do nosso Estado, Gasparim. Nesse dia que antecede, né, o aniversário de 70 anos da Marco Polo, uma organização tão relevante que nos inspira bastante. Muito obrigado, fico à disposição de todos vocês.